Olá, eu sou o João das Plantas e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que consegui fazer mudas de ficus altíssima na hidrocultura, através da água, né? Após a última poda que eu fiz na minha planta e que eu aproveitei as estacas para fazer essas novas mudas. Então acompanha o conteúdo de hoje comigo, eu vou te mostrar como estão as mudas de ficus altíssima que eu estou conseguindo fazer através da última poda que eu fiz na planta. E falando em poda, eu vou atualizar você sobre como está a planta que eu podei, como estão as novas brotações. Então acompanhe o conteúdo de hoje comigo. Se você chegou aqui no canal por esse vídeo e ainda não é inscrito ou inscrito aqui, se inscreva e ative o sininho para receber as notificações de todos os novos vídeos aqui do canal. E se você gostar do conteúdo de hoje, comenta, me conta o que você achou, compartilha esse vídeo com outras pessoas, curta e agora vem comigo! Olha só, gente, então o ficus altíssimo é uma planta muito boa de brotação. Faz aproximadamente um pouco mais de um mês que eu podei essa planta. Ela é uma planta que rebrota fácil, né? Principalmente agora que é uma época do ano também favorável para isso, que é primavera, quase verão. Então também o clima está quente, né? Chove com frequência, que é tudo que essa planta gosta e precisa para ter um bom desenvolvimento, para ficar saudável. E tá muito interessante, gente. Olha só, essa planta. Então o ficus altíssimo, olha só, eu fiz a poda mais ou menos na metade ali do caule da planta, considerando o tamanho que ele tinha anteriormente, antes da poda. Ele tinha o dobro desse tamanho, então eu fiz a poda aqui nessa região. E olha só, tem esse novo broto, esse ali, esse e esse. No total ela gerou 6 novos brotos. Então é assim, às vezes podem surgir menos, às vezes surgem mais, mas o ficus altíssima particularmente é uma planta que rebrota, né, de uma maneira mais satisfatória. Então ele costuma gerar mais brotos. E aí, olha que interessante, como ele está recebendo muito sol, né, ele está com muita variegação, gente. E aí a variegação dele é bem interessante. Olha só, às vezes surge só nas bordas, algumas folhas podem apresentar mais variegação, essa aqui já é mais amareladinha. Cada uma é de um jeito, na verdade, mas geralmente apresenta bastante variegação, ó. E olha que interessante esse galho. Esse galho aqui apresentou folhas completamente variegadas. Então, folhas com ausência total de clorofila, né? Sendo que a variegação, nesse caso, é uma mutação genética, onde a planta para de produzir clorofila ou pigmento mais verdinho, né? Em determinadas partes da folha e também do caule, porque o ficus altíssima também possui os caules aqui, ó, variegados. Então, se a gente observa com atenção, os caules também apresentam variegação, tons, né, diferentes do verde tradicional. Então, aqui, por exemplo, ó, o verde normal da folha e esse galho com variegação total, que é muito interessante, gente. Aqui sempre virão folhas com essas características mais amareladinhas. E olha só, a planta então já vai adquirindo também um aspecto mais cheinho, como se fosse uma arvorezinha, né? Um aspecto de arvoreta mesmo. E é assim que a gente vai construindo essas plantas, como aqueles ficus ali, por exemplo, ó, mais cheios, né? Mais robustos, com mais galhos. Depois de algum tempo também, de passados alguns meses nesses galhos aqui que estão crescendo, eu vou podar novamente, porque aí a gente vai formando uma copa cada vez mais cheia. É um processo de construção mesmo da copa da planta. Então olha que legal que ficou, tá vendo? Os novos galhos em crescimento. Os 3 aqui da ponteira estão maiores e os outros 3 um pouco menores, mas eles também irão crescer com o tempo. Tenho aqui as 2 estacas que eu consegui enraizar na hidrocultura. A hidrocultura é esse cultivo, né, em água, esse processo de enraizamento das estacas em água. Então eu utilizei, ó, na verdade, quando eu podei a planta, eu tive mais estacas, né, que eu tentei reproduzir, tentei enraizar para gerar novas mudas, mas elas morreram, gente, porque infelizmente vocês sabem, vocês que me acompanham há mais tempo sabem que é difícil fazer muitas mudas, algumas estacas realmente apodrecem e morrem, e aí a gente descarta.
Outras já dão certo, então essas aqui deram certo. Olha só, essa já tem uma massa, um novelo de raízes aqui e ela já está no ponto de ser plantada. Olha só, tem esse comprimento de caule e uma folha cortada pela metade porque era uma folha muito grande. E se a gente deixa ela inteira para fazer muda, ela acaba desidratando, murcha e a estaca não dá certo, então não vigora a muda. Essa aqui, por exemplo, já tem 2 folhas inteiras, mas é porque são folhas menores, ó, então eu pude deixá-las inteiras. Tem esse pedaço de caule também, e aqui é interessante, ó. Tá vendo todas essas estruturas aqui, essas protuberâncias ao longo do final aqui do caule? São lenticelas. Lenticelas são estruturas de respiração do caule da planta, já que um ficus é uma árvore, e essas estruturas, quando entram em contato com água, elas abrem e se expandem. Então, surge isso tudo aqui que muita gente acha que é raiz, mas não é. Isso aqui sim é raiz, ó, tá vendo? Então, esses dois pontinhos aqui no final do caule são raízes. Então, eu também preciso esperar que elas cresçam mais para fazer o replante, né, no novo vaso. Então, essa estaca aqui ainda não está em ponto de ser plantada, mas essa sim, porque já tem raízes suficientes para isso. Então, hoje eu vou plantar essa aqui e essa outra eu vou esperar mais tempo para que as raízes possam crescer mais e para que eu possa fazer um replante e ter mais garantia e segurança de que essa muda aqui vingará também. Para fazer o plantio da estaca enraizada na hidrocultura não tem muito segredo, né? Você pode fazer as mudas também direto no substrato, direto na terra. Mas, gente, para mim, todas as minhas tentativas, feito na água, na hidrocultura, funciona melhor. E aí a gente mantém de preferência uma estaca em cada recipiente. Pode colocar 3, 4 estacas ou mais no mesmo vidro ou no mesmo pote? Pode sim, mas isso aumenta as chances de apodrecimento. Então eu prefiro colocar uma estaca em cada vidro porque é melhor. A gente troca essa água com frequência, lava o recipiente, né, enquanto a planta estiver aqui dentro. Porque isso precisa estar limpo e não formar fungo micorriza para não apodrecer a estaca, tá? Quando ela tiver essa massa de raízes, como você está vendo, ó, já é o momento, né, de plantar no substrato para que ela possa crescer, enraizar e se tornar uma bela planta. Essa folha aqui é importante para fazer fotossíntese e aí eu vou utilizar aqui esse potinho, ó, não é muito grande, mas é suficiente para ele crescer por um tempo, para esse ficus crescer por um tempo. Coloquei um pedacinho de tecido no fundo só para o substrato não sair pelos furinhos do fundo do vaso. Vou preencher aqui com um substrato à base de terra vegetal, rica em matéria orgânica, bem soltinho, tem um pouco de perlita também misturado. E aí vou colocar a minha estaca um pouco mais funda, porque como ela tem um comprimento maior, ela precisa ficar mais funda para ter estabilidade dentro do vaso. Então, a gente coloca ela mais funda nesse momento por causa disso. Então, você também pode fazer estacas, né, com comprimentos menores, porque na hora de plantar fica com uma estética melhor, né, e fica até mais fácil também. Aí a gente vai ajustando aqui o substrato, não vamos apertar, a gente quer substrato bem soltinho, porque isso contribui para o enraizamento dessa muda aqui dentro, já que uma muda que cresceu, né, com raízes em água, elas crescem sem resistência, elas crescem de uma maneira mais fácil, né, então a gente não aperta nesse momento também, só organiza bastante, dá uma leve ajustadinha aqui ao redor da estaca e preenche com o substrato aqui em todas as laterais. Dá uma leve organizadinha. E aí a gente plantou, vamos regar em seguida. E vamos regar todos os dias em abundância, gente. Ficus ama água e mudinha crescida e enraizada na água também precisa dessa atenção nas regas diárias até ela virar uma árvore, né, mais resistente, mais robusta. Então é regar todos os dias, manter um local bem iluminado até que ela brote, né? E aqui, ó, esse brotinho aqui lateral que está acima dessa folha irá crescer, gerando um novo galho. Então ele se tornará um novo galho nessa planta. Eu também vou manter vocês atualizados do crescimento dessa planta aqui. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado de acompanhar essas atualizações
tanto das brotações da planta que eu podei, mas também das mudinhas que eu gerei através da última poda. Então continua por aí também no canal, acompanhando os vídeos, porque eu vou mostrando a atualização do crescimento dessa mudinha aqui a partir de agora. Ficus Altíssima tem um crescimento satisfatório, então se você ainda não é inscrito ou inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder esses conteúdos e essas próximas atualizações. Se você gostou do vídeo de hoje, comenta, me conta o que você achou. Essas mesmas técnicas e dicas aqui que eu fiz nesse vídeo funcionam para todos os outros ficus, para outras plantas como crótons, dracenas, plantas de caule lenhoso em geral. Então você pode fazer em muitas plantas que você tem aí na sua casa também. Um abraço para você e até o próximo vídeo.